Grêmio 2, Juventude 0, vitória importantíssima para o Grêmio. O melhor jogo do Grêmio, com certeza, no Brasileirão, e já faz muito tempo que o Grêmio não tinha uma atuação tão boa. Vou fazer uma análise completa da partida aqui nesse vídeo. Vamos lá então comentar sobre essa vitória do Grêmio. Vou passar por todos os detalhes aqui, desde os gols, como é que eles foram, e literalmente tudo que aconteceu na partida que marcou essa vitória do Grêmio. Cara, eu gostei bastante da vitória do Grêmio, já com essa utilização de 3 zagueiros, tendo o Gustavo Martins junto na linha de zaga, na linha de defesa, como já tinha sido contra o Sportivo Luquenho. Tinha sido um ponto positivo daquela vitória. Eu fiz a análise completa do jogo, tá? Aqui foi a última análise postada, né, no último jogo do Grêmio. Foi repetido isso, o Gustavo Martins jogou um absurdo, por sinal. Então vou passar aqui pelos gols, pelos principais destaques, pelas estatísticas, e fazer uma análise bem completinha, tá bom? Antes de qualquer coisa, já peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Sempre estou trazendo as análises dos jogos do Grêmio aqui, análises bem completas. Os vídeos vão ser longos, não tem como. Se você gosta de vídeo curto, de 3, 4 minutos, não é esse o vídeo, não tem como. Eu vou separar depois um corte, muito provavelmente, dessa análise completa, e aí eu posto um vídeo mais curto. Mas as análises aqui são vídeos longos para a gente fazer uma análise de fato bem completa e entender quais os caminhos que o Grêmio vem acertando e vem errando, lógico, pensando no que é melhor para o Grêmio, e aí eu passando a minha forma de pensar, né? Então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Fica uma recomendação também, uma camisa retrô do Grêmio, de 1995, se eu não me engano, ou 94. Eu deixei o link aqui embaixo, que é aquela, tanto na descrição, tanto nos comentários. É aquela do Grêmio que tinha o patrocínio da Coca-Cola. Coca-Cola, logicamente, é vermelha, né? Vermelha e preta. Mas quando foi patrocinadora do Grêmio, acabou ficando branca e preta pra, logicamente, não ter o vermelho, pra não ter essa associação com o Inter, né? Então fica essa recomendação, o link tá aqui embaixo para caso alguém queira. Falando em camisa, o Grêmio estreou a sua camisa celeste, né? Uma camisa que eu achei muito bonita. Eu só acho que teve um erro, de certa forma, principalmente do lado do Juventude, nesse quesito dos uniformes, tá bom? Porque eu acho que dentro de campo, quando eu dava um zoom maior, né, da transmissão, ficava claro que não confundia, né? O do Grêmio era um celeste muito associado ao que era aquela, em homenagem ao Suárez, né? Porque tava o Grêmio, uma cor muito bonita. E só que o do Juventude é verde e branco, né? E acabava que de longe parecia que a do Grêmio era branca e ainda ficava confundindo um pouquinho com esse branco e verde. Não sei, eu acho que era bom o Juventude usar aquela toda verde dele, como é parecido com a da Chapecoense, por exemplo. Seria melhor, na minha visão, em questão visual do jogo, né? Enfim, os gols da partida. O gol do Brett White era um pênalti inacreditável do Marcão, né? O Juventude, que tem um baita goleiro, que é o Gustavo, que veio do Criciúma, acaba de estar lesionado, e foi o Marcão. O Marcão fez um primeiro tempo ruim, que passou zero confiança. Não vou nem falar primeiro tempo, mas um início de jogo, que passou zero confiança. Depois que ele toma o gol, ele cresce e é um dos nomes da partida. Cara, o Grêmio produziu muito. Eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco. Acho que esse foi o jogo, acho não, com certeza, no comando do Mano Menezes, no Brasileirão pelo menos, foi o jogo que o Grêmio mais produziu. Acho que no comando geral do Mano Menezes foi contra o Luquenho, que o Grêmio produziu muito, só que perdeu muitos gols. E dessa vez também perdeu muitos gols. Vem faltando de fato mais eficiência lá na frente. Tanto é que, se a gente olhar esse jogo e o jogo contra o Luquenho, o goleiro adversário foi bem nos dois. O Marcão falhou. No caso contra o Luquenho foi o Mongelos, fez o melhor jogo da vida dele. E nesse caso aqui o Marcão, ele falhou fazendo o pênalti no Kahneman. O Kahneman foi muito esperto para acabar esse pênalti. E ele vai acabar sendo crucificado como um vilão do jogo. Mas se a gente olha outros lances da partida, logo depois do pênalti tem um cabeceio na trave do Grêmio. Depois ele faz uma grande defesa em um cabeceio, acho que do Wagner Leonardo. Teve cabeceio perigoso do Gustavo Martins. No segundo tempo um chute do Cristaldo, quase que cobrando um pênalti, ele pegando um chute de fora da área do Alisson. Então assim, foi um pênalti bem besta do Marcão.
foi pênalti, tá? Porque ele faz o movimento do gatilho no Kahneman. É um pênalti bem besta, é um pênalti bem desnecessário. Mas não deixa de ser pênalti. A gente não tem culpa que o Marcão deu essa bobeada, né? Isso foi, logicamente, muito bom para nós, torcedores gremistas, e pro Grêmio. Então o Marcão vacilou demais. Depois ele cresceu muito no jogo, fez grandes defesas, que nem eu falei. Mas ele vacilou. Foi pênalti e eu achei que ele poderia ser, inclusive, expulso, tá bom? Porque ele agrediu o Kahneman. Eu acho que deve ser muito associado a uma dupla punição, não ter dado o vermelho e o pênalti, né? Mas enfim, o Marcão vacilou demais, foi marcado o pênalti e o Bright White converteu. E o Marcão pulou bem no pênalti, só que foi bem no cantinho e o Bright White abre o placar. E o gol do Christian Oliveira já na reta final do primeiro tempo, o Grêmio já tinha produzido muito no primeiro tempo. E logo depois num momento de falha do Grêmio, talvez uma das únicas falhas graves do jogo do Grêmio, foi um bate-rebate que a bola fica viva e foi marcado o pênalti pro Juventude. O contato foi pênalti. O Christian Oliveira fez o pênalti, um pênalti desnecessário, inclusive. Ele chegou fazendo a carga nas costas do Mandaca. E eu vou passar daqui a pouco um pouquinho pelo Juventude também. Eu achei que foi mal escalado pelo Tencate no meio de campo, né? Porque você tá enfrentando o Grêmio, independente do momento não ser o melhor dos mundos, de volante usou só o Kaique. O Mandaca quase sempre, quando jogou com a camisa do Juventude, era ele jogando como esse meia mais atrás do centroavante, ele fazendo a função do Nenê. Então usou um único volante, que é o Kaique, que é um primeiro volante que ainda entra no meio da zaga, e o Mandaca e o Nenê têm características bem ofensivas. Então ficou faltando o quê? Um segundo volante. Então o que o Vila Sante conseguiu fazer no jogo, não tinha esse cara no Juventude. Isso fez muito efeito, né? O Grêmio conseguiu explorar muito bem isso daí. E não é marcado o pênalti, até porque o Mandaca, que é quem sofre o pênalti, na origem da jogada estava impedido e empurra o Marlon, né? Poderia talvez ter sido até marcada a falta do Mandaca, mas como ele só de empurrar e ele já estava impedido, ele já conta como participar da jogada. Então ele interfere na jogada e o pênalti é anulado. Bem anulado. E o Grêmio reage muito bem. Eu acho que aquilo ali foi um susto bom pro Grêmio. Porque logo na saída de jogo desse pênalti anulado, o Grêmio constrói o seu gol. Uma jogada que vem da direita pro meio, o Cristaldo fura na finalização, uma jogada que é muito mérito do Alisson, e o Alisson jogou um absurdo, cara. O Alisson jogou muito, já vinha pedindo passagem, e isso é um mérito do Mano Menezes. Ele vem dando minutagem pro Alisson, ele deu minutagem pela segunda vez seguida pro Riquelme, o Jardiel entrou no meio de semana, então ele vem dando minutagem para esses moleques da base que vinham pedindo passagem, né, que vinham merecendo oportunidades. Eu acho que falta talvez relacionar mais zagueiros da base, porque ainda é uma carência, zagueiro destro principalmente, né, porque hoje é quem só tem o Martins e o Gemerson, né, saudáveis, só esses dois. Enfim, e aí o Kiki Oliveira aproveita a chance e faz o 2-0. Vamos para os destaques do jogo, começando por nós, lógico, começando pelo gol, o Volpi, e daqui a pouco eu passo pelo Juventude também. Tá bom? Então, começando pelo Volpi, cara, defesa difícil do Volpi, teve algumas, mas não tantas, né? Teve um chute de fora da área, principalmente do Batalha, na reta final do jogo. Era uma defesa bem difícil que ele conseguiu fazer, parecida inclusive com o chute do Alisson, né? Características parecidas, inclusive, da finalização, um canhoto vindo da direita pro meio, né? E o Volpi fez uma grande defesa, talvez a única defesa relativamente difícil no jogo. O Juventude criou muito pouco. O Grêmio não só venceu por sorte, ou venceu como foi contra o Bahia por ser eficiente e se retrancar. Não, aqui o Grêmio venceu porque foi melhor. Quem mereceu a vitória foi o Grêmio. E não necessariamente quem merece um resultado é o que conquista o resultado. Futebol é eficiência. Mas quando você joga bem, quando você cria oportunidades, você está muito mais próximo desse resultado. E foi o que aconteceu. Uma partidaça, que nem eu falei, o melhor jogo do Grêmio no comando do Mano Menezes. Eu não vou falar que foi o melhor jogo do ano, porque no início do ano, no Gauchão, o Grêmio fez jogos espetaculares com quinteiros. Mas em nível alto quando eu falo é pelo menos uma Série A, uma Sul-Americana. Esse foi o melhor jogo do Grêmio no ano. Tá bom? Enfim, mas sobre o Volpi não foi muito exigido. As laterais,
E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, eu falo que o Grêmio, para dar certo, tem que usar 3 zagueiros, e não necessariamente foi 3 zagueiros, né? Porque usou 3 jogadores que de origem são zagueiros, mas o Gustavo Martins em quase que nenhum momento foi utilizado como um terceiro zagueiro. Ele jogou de fato como lateral direito. Eu até estava curioso quando eu vi a escalação. Eu fiquei pensando bastante, né? Eu fiquei pensando, o Kahneman ou pelo meio ou pela esquerda, e o Wagner ou pelo meio ou pela esquerda, né? E o Martins, o zagueiro, pela direita, o Marlon, ala pela esquerda, o Dodi Vila Sante no meio, o Cristaldo como esse centroavante, o Bright White no ataque. E eu fiquei pensando, qual que vai ser o cara que vai fazer a ala direita? Se o Kiki Oliveira ou o Alisson, né? Porque contra o Luquenho foi o Pavon que fez isso e fez brilhantemente. Jogou muito contra o Luquenho, que nem eu já comentei aqui no canal. E acabou que nenhum fez isso. O Alisson ficou como esse meia direita, só que o Martins não foi zagueiro. O Martins foi de fato um lateral direito. Só que como ele é zagueiro de origem, dá uma consistência defensiva muito maior. E aí o Alisson tinha liberdade para chegar à frente. Então você não precisou nem mudar o esquema. Você mudando a característica do jogador, da função, foi outro jogo, né? E isso não necessariamente é errado. Olha para o Barcelona, por exemplo, que o PSG foi campeão da Champions, né? Mas junto com o PSG, o Barcelona possui o melhor futebol do mundo, ou né, que possuiu nessa temporada. E o lateral direito do Barcelona é o Koundé. Koundé é zagueiro de origem também, né? Então, no PSG campeão da Champions, o Hakimi é lateral, mas jogava quase de atacante com bola rolando. E o Nuno Mendes, que é lateral, jogava quase de zagueiro com bola rolando. Então não necessariamente você precisa ficar fixo na posição de origem do cara, né? E o Martins fez um grande jogo, com bola muito bem, defensivamente muito bem. E eu queria destacar principalmente a bola aérea do Martins, foi um negócio espetacular. E aí já é uma crítica, um demérito do Juventude, que o Juventude, se continuar assim, vai ser rebaixado. Vai ser, porque do ano passado para cá já perdeu muitos jogadores, em quesito qualidade técnica piorou, em comparação às outras equipes da Série A é uma das piores, e aí quando a sua equipe tecnicamente é fraca, como é o caso desse time do Juventude, em comparação a praticamente todas as outras equipes da Série A, você tem que compensar com esforço, com dedicação, e não tomando gol besta. E o Juventude toma muito gol de bola aérea. Eu me recordo claramente naquele jogo que o Juventude toma 6 do Flamengo, que daqueles 6 gols, pelo menos 3 ou 4 na base da bola aérea. Aqui, se não fosse o Marcão, ia tomar ao menos mais um. Se não fosse o cabeceio na trave, acho que foi do Kahneman na hora. Logo depois do que o Grêmio já tinha aberto o placar, já era outro gol ali também. O Grêmio ganhou quase que todas as disputas de bola aérea, inclusive na área do Juventude. Então esse é um quesito que não pode ser tão ruim para uma equipe que tem menos qualidade que as outras. Então assim, o Juventude já é mais fraco. Se ainda perder as disputas aéreas, perder as disputas no geral, vai ser rebaixado com uma pontuação ridícula, que é o que vem se desenhando, né? É porque tem equipes bem abaixo, como o Santos e o Sport, pelo que podem. Mas é um Juventude que tá fazendo um início de Brasileirão bem ruim. O Thiago Matias já foi demitido e não apresenta melhora não, até o momento. É só o início do Tencate, né? Mas não apresentou muita melhora ainda não. Enfim, sobre o Martins eu fiquei impressionado. Jogou um absurdo, acho que... Cara... Depende muito do adversário, mas quando voltar o Igor, principalmente o Igor, não vou nem falar do João Lucas, nem do João Pedro, mas quando voltar o Igor, eu acho que dá pra manter os 3 zagueiros e aí sim usar uma linha de 3 zagueiros e tirar ou o Kiki ou o Alisson desse time e puxar o Igor pra fazer um ala pela direita com o Marlon em uma ala ou o Igor pela outra. Dá pra fazer isso também. Lógico que é um jogo em que o Grêmio enfrente uma equipe talvez mais ofensiva, um pouquinho melhor. Em jogos que tiver que propor mais o jogo, aí vai com uma formação parecida com essa. Enfim, é um Grêmio que... eu acho que assim, independente de montar uma linha de 3 defensores, ou até fazer como foi o que foi feito, um zagueiro pela direita, tem que estar com 3 zagueiros em campo. Desde que nenhum deles seja o Gemerson. E a dupla de zaga, o Kahneman e o Wagner Leonardo, muito bem também. O Kahneman numa liderança muito grande, no início de jogo dele espetacular, mostrando a experiência dele para cavar o pênalti. Um pênalti muito bem cavado, foi muito bem. Importante nessa bola aérea ofensiva, importante na bola aérea defensiva.
E o Wagner Leonardo a mesma coisa, né? Então, os 3 zagueiros que jogaram muito bem. Dentre os 3, o Martins, para mim, disparado o melhor entre eles. Isso que ele jogou de lateral, mas jogou um absurdo. Enfim, o Grêmio trouxe muita consistência defensiva. E olha uma curiosidade. Desde a vitória contra o Bahia, né? Venceu por 1 a 0 contra o Bahia, 1 a 0 contra o Luquenho, 2 a 0 contra o Juventude. 3 jogos seguidos sem sofrer gols. E anteriormente era o 0 a 0 com o CSA. 4 jogos seguidos sem sofrer gol já. Foi o CSA? Eu acho que foi, né? Eu acho que pelo menos 3 ou 4 jogos seguidos sem sofrer gol. Qual que é a semelhança nesses jogos? Não tem o Gemerson. Ele jogou contra o Luquenho, é verdade. Mas não dá pro Gemerson ser titular do Grêmio. Não dá. Simplesmente não dá. Muito menos capitão, como foi no meio de semana. Enfim, e pela esquerda o Marlon. O Marlon fez um bom jogo. Tá, fez um bom jogo. O Batalha não jogou nada, né? O Batalha, que é bom jogador, mas fez uma atuação bem ruim. Foi crescer no jogo só nos minutos finais, mas grande parte do jogo errou quase que tudo. O meio de campo com o Dodi e Vila Sante, os dois muito bem, né? Eu gostei bastante da atuação dos dois. O Vila Sante com uma chegada maior à frente. Eu queria destacar inclusive as mexidas do Mano, pra mim perfeitas inclusive. Acho que talvez a única que eu faria diferente seria, ao invés de colocar o André, colocar o Jardiel ou o Arezzo, né? E aí a gente já vê o André na frente do Arezzo, inclusive. O Arezzo, que nem eu comentei e fiz inclusive um corte só sobre isso. O Arezzo vem perdendo muitos pontos pela falta de comprometimento, que foi justamente o título que eu separei pro último vídeo. Isso mostra que o Mano, de certa forma, pensa parecido comigo, né? Porque o André foi utilizado na frente do Arezzo. E eu nem gosto do futebol do André. Não é nem do futebol, mas é por outros aspectos que daqui a pouco eu vou chegar lá, eu vou explicar o que eu penso sobre o André. Mas esse meio de campo com o Dodi e Vila Sante, muito bem. O Dodi é aquele cara que ele é muito pouco valorizado por tudo que ele entrega, por tudo que ele faz. É um cara que não é um craque, mas é um cara que se entrega muito defensivamente, tem um bom passe. O Dodi não é o cara da assistência pro gol, também não é o cara que vai fazer gol, mas é o cara que vai desarmar muito, que vai correr o jogo todo, que se precisar jogar na lateral direita ele vai jogar, se precisar jogar de primeiro volante ele vai jogar, precisar jogar de segundo ele vai jogar, precisar jogar de meia ele joga, se precisar jogar de meia direita ele joga, se precisar até de zagueiro ele joga. Ele é o Coringa que todo time tem que ter. O que era o Tassiano anteriormente com o Renato, agora é o Dodi. A questão é que o Tassiano com o Renato rendia mal em todas, e aqui o Dodi ficando mais fixo nesse primeiro / segundo volante junto com o Vila Sante, mas se precisar ele quebra um galho nessas outras funções. Enfim, o Dodi é uma peça fundamental para o Grêmio de hoje. É um cara que não é muito valorizado, o Grêmio não, se for negociar ele não vai vender caro, mas é um cara que é importantíssimo para grupo. E o Vila Sante muito bem no jogo, muito bem nas divididas, né? Porque se a gente olha o segundo gol do Grêmio, que nem eu comentei, um passe do Alisson pro Vila Sante. Eu não tinha comentado a parte do Vila Sante, mas eu tinha comentado do Alisson. Bela jogada do Alisson, né? Toca pro Vila Sante quando ele infiltra na área. O Vila Sante não consegue o drible, né? Ele é desarmado, só que ele vai na disputa. E aí a bola fica viva para esse chute do Cristaldo. Então assim, o gol só surgiu porque o Vila Sante não desistiu da jogada. E o futebol é assim, cara. Você vai errar. Quem vai jogar bola vai errar. Muito difícil você fazer um jogo, ainda mais quem joga os 90 minutos sem errar nada. Você vai errar. Inclusive eu acho que essa é uma mentalidade que qualquer time deveria ter. E aí eu não tô nem falando que o Grêmio não tem, mas é uma mentalidade que tem que ter. Que é muito parecido com o NBA, cara, basquete. Cara, você errou, natural, tenta a próxima. Errou de novo, natural, tenta a próxima de novo. Isso vale muito pra ponta do drible. O Cristiano Oliveira e o Alisson tem que ter muito essa mentalidade. Vai pro drible, errou a primeira? Vai de novo. Errou a segunda? Vai de novo. Errou a terceira? Vai de novo. Ah, tá errando todas? Aí é a hora do técnico tirar esse cara. Ele não tá no dia dele. Não necessariamente ele é ruim, mas ele pode estar em um jogo ruim. Isso vale pra qualquer jogador. Tecnicamente você pode estar baixo, só que nunca pode faltar esforço e entrega. Então é assim que o Kahneman vira o ídolo, por exemplo. O Kahneman tá longe de ser um cara brilhante tecnicamente, mas ele demonstra de uma forma brilhante todo o esforço, a entrega, a vontade dele em querer ajudar. E só nisso, mesmo em jogos abaixo, você já ganha o respeito de todo mundo e todo mundo enxerga o tanto que você quer ajudar. Então,
esse segundo gol do Grêmio representa isso muito bem. O Vila Sante erra a jogada, ele ia perder a bola, só que ele vai no pé de ferro, ele vai na dividida. A bola fica viva e termina num chute mascado do Cristaldo, um chute ruim. Só que o Kiki Oliveira bem posicionado faz o gol. Então assim, não precisa fazer um gol maravilhoso, o importante é fazer gol. E é muito mérito por não ter desistido da jogada, o Vila Sante. Mais à frente o Cristaldo, cara, o Cristaldo pecou um pouquinho na hora de levar um 10. Eu achei que ele fez um bom jogo. Só que, por exemplo, teve uma jogada que o Grêmio rouba a bola no ataque e que me lembrou muito o primeiro gol do PSG ontem. Quem assistiu a final da Champions vai lembrar. Do passe do Doué pro Hakimi. Era um lance igual, só que aí o Cristaldo ele finalizou. Se ele dá o passe pro Bright White, era um lance igual. O Bright White só ia dar o toque pra dentro do gol. Ele finaliza e termina na defesa do goleiro do Juventude, na defesa do Marcão. Nesse segundo gol do Grêmio, um chute mascado também. E no segundo tempo, num lance que aí sim, ele não tem culpa nenhuma, ele fez tudo certinho. Uma jogada linda do Alisson, um corta-luz perfeito do André. Eu não gosto muito do André, daqui a pouco eu vou chegar nele, né? Pra explicar o porquê que eu não gosto tanto. Mas ele faz um corta-luz perfeito. E aí o Cristaldo finaliza bem, ele fez o que tinha que fazer. Finalizou ali no cantinho, rasteiro, forte. Só que o Marcão fez um milagre, né? Porque se o Cristaldo bate alto, provavelmente pegava do mesmo jeito ou a bola ia pra fora. Se ele bate no outro canto, batia no zagueiro que tava dando carrinho. Ele fez perfeito, ali é puro mérito do goleiro adversário, né? Só que nesses outros dois lances, em um ele era pra ter dado o passe pro Bright White, em outro ele furou. Felizmente a bola sobrou pro Christian Oliveira fazer o gol, né? Mas o Cristaldo bem no jogo, tá? Ele vem melhorando, ainda mais agora sem o Monsalve, né, inteiro fisicamente. Ele vem tendo uma minutagem e vem tirando toda essa competitividade da função e dá uma tranquilidade maior pro Cristaldo, né? Fez um bom jogo. Pelas pontas, o Christian Oliveira e o Alisson. O Kiki Oliveira primeiro. Cara, o Christian Oliveira, ele é um cara que é muito 8 ou 80. Ou ele faz uma jogadaça ou ele faz uma jogada ridícula. Então assim, com grandes contra-ataques, puxando contra-ataques, mas às vezes com finalizações patéticas. Eu acho que o Mano Menezes demorou pra tirar o Kiki Oliveira. Pra mim mexeu perfeito quando ele tira o Kiki e o Cristaldo ao mesmo tempo. Coloca o Ronald para ter 3 volantes, o Vila Sante mais avançado entre eles. E o Riquelme no lugar do Christian Oliveira para ter esse escape de drible, um gás novo pelas pontas e desequilíbrio. O Alisson já tinha saído, cansado também, tinha entrado o Aravena, que entrou bem por sinal, daqui a pouco eu chego lá. Mas o Kiki Oliveira tinha que ter saído um pouquinho antes na minha visão, já estava errando muito, errando alguns 2, 3 contra-ataques. Um lance que ele sai cara a cara e chuta em cima do Marcão. Então assim, o Kiki Oliveira é um cara de muitos extremos. Ou ele faz uma jogada maravilhosa, ou ele faz uma jogada horripilante. É um cara muito importante pro Grêmio. Mas ele é muito inconstante também, né? Tem esses pontos positivos e pontos negativos. Mas estava no lugar certo e na hora certa para fazer o gol. Por exemplo, no meio de semana ele entrou muito mal contra o Luquem. Dessa vez ele fez o gol que encaminhou a vitória do Grêmio. Então, bom jogo para ele. Mas dá para ser mais regular, né? E do outro lado, para mim, os 2 melhores jogadores do Grêmio na partida, para mim foi os 2 desse lado direito e os 2 da base, tá bom? O Alisson jogou um absurdo e o Gustavo Martins, defensivamente o Gustavo para mim o craque do jogo. Jogou muito nesses duelos de bola aérea, ele ganhou todos, cara. De verdade, foi uma atuação espetacular do Martins. Eu diria que ele acertou praticamente tudo. É muito difícil encontrar algum erro do Martins. E ele no meio de semana já tinha entrado na seleção da rodada da Sul-Americana, né? E ele fez um grande jogo. Então aparentemente a gente encontrou esse cara para fazer essa vaga pela direita, cara. É o Martins. 2 jogos. Em um ele entra na seleção da rodada e em outro, pra mim, ele foi talvez o craque do jogo. Bola aérea ofensiva. Teve 2 cabeceios perigosos. Um que o goleiro encaixa e outro que ele cabeceia para uma grande defesa. E defensivamente ganhou todas as disputas. E com bola no chão, grandes jogadas também. Cara, o Martins jogou um absurdo. E eu tava falando do Alisson. O Alisson jogou demais também. Grandes jogadas, tomadas de decisão, personalidade. Indo pro drible, chutando. Eu só acho que às vezes quando ele tá longe da área, quando ele tá mais próximo desse meio de campo, falta mais malandragem para reter a posse de bola. Então teve uns 2 ou 3 lances que ele vai prender a bola e ele é desarmado e a bola vai pro Juventude. Então, corpo também, querendo ou não, com mais treino, com mais tempo, a parte física vai sendo aprimorada, né?
E já antecipando, esse é meu principal ponto em relação ao André. Enfim, o Alisson tem que aperfeiçoar essa parte de segurar a bola quando ele vem antes do meio de campo. Perdeu umas 2 ou 3 posses que o Juventude retomou, e o Grêmio fez um grande jogo como fez porque ganhou muitas disputas. Se pegar estatisticamente, talvez esse tenha sido o jogo que o Grêmio ganhou mais disputas no ano inteiro, independente de qualquer jogo, desde a época do Quinteiros. Porque quase todo dividido o Grêmio ganhava, e assim o Juventude não criou quase nada. Então isso é fundamental e é muito mérito para os meio-campistas, que é onde tem mais combates. E o Alisson ajudou na recomposição também. Então assim, o Alisson jogou um absurdo junto com o Gustavo Martins, os craques do jogo na minha visão. Eu acho que o melhor da partida pra mim ainda é o Gustavo Martins, tá bom? O jogo dele foi espetacular, é quase que impossível encontrar alguma falha dele no jogo. Pode até ter, mas é muito difícil encontrar, fez um grande jogo. E o Alisson, como eu falei, o único quesito que ele tem que aperfeiçoar é na hora de segurar essa bola atrás do meio de campo. E eu comentei aqui no canal recentemente, o Alisson não é aquele cara que vai pegar a bola, driblar 3, 4 jogadores, sair cara a cara e fazer um golaço. O Alisson é aquele cara que, em um time que tem a bola, ele vai fazer muito parecido com o que o Yamal faz no Barcelona. E aí eu não tô comparando qualidade, mas é aquela jogada do canhoto pela direita que vem pelo meio, do que o Estevão faz no Palmeiras. De novo, não estão comparando qualidade, mas eu tô falando da característica do jogador. Então, o Alisson é um cara que é muito bom, é muito rápido, tem muita qualidade, tem um bom passe, tem um bom chute. Para a idade dele, ele já tem uma finalização muito boa, desde quando ele começou a ter minutagem já com o Quinteiros contra o Flamengo e por aí vai. Ele já entrava finalizando bem de fora da área. É realmente impressionante pela idade dele, principalmente a finalização. O drible quase todo ponta tem, só que a finalização tão jovem, ele já ter chegado num patamar bom, é muito interessante isso daí, né? Só consequência mesmo que ele vai se desenvolver cada vez mais, mas o Grêmio pode ter encontrado o seu outro ponto titular, né? Ou pelo menos um cara que agregue muito pro elenco. O Grêmio hoje tem pontas interessantes, o Christian Oliveira, o Alisson, o Amuso, né? São os caras que vivem em melhor momento. O Aravena nem tanto, às vezes bem, às vezes mal, mas ainda muito inconstante. E o Pavon, eu já comentei aqui, né, sobre o jogo contra o Luquenho. Para mim o Pavon vai ser muito importante fazer um ala pela direita quando o Grêmio jogar com 3 zagueiros. Como um ponta, nem tanto, tá bom? E mais à frente o Bright White fez o gol dele. O Bright White foi importante nessa pressão lá em cima, com bola foi bem também, segundo jogo seguido fazendo gol, né? Porque ele não jogou contra o Luquenho, mas tinha jogado contra o Bahia e tinha feito gol. Agora de novo, com bola rolando ele não vem conseguindo fazer gol, mas segundo jogo seguido que ele faz de pênalti. Tem que ser esperto, tem que aproveitar as oportunidades, e ele vem aproveitando. Então mais um golzinho na conta dele. Primeiro entrou aqui o Aravena. O Aravena entrou bem, ele arranjou um cruzamento perfeito pro André, mas o André cabeceou para fora. Mas o Aravena entrou muito bem. O Ronald entrou no meio de campo, não teve tanta minutagem, né? Mas quando ele entrou, tirou o Cristaldo, o Vila Sante deu uma avançada. Mexida perfeita. Com 2-0 não precisa ter mais um meio de criação, né? Então deixava o Vila Sante como esse cara mais avançado. Entrou o Riquelme no lugar do Kiki Oliveira, mexida perfeita também. Talvez tenha entrado uns 5 minutinhos antes, poderia ter sido feito também. E o André, o que eu ia destacar, que eu não gosto muito do André, eu já comentei no jogo contra o Luquem e vou comentar de novo. Ele entra de 9, ele entra de centroavante. Só que para um centroavante ele não tem a parte física. E se ele jogasse pela ponta, como foi no início da temporada com o Quinteiros, ele não tem a velocidade. Então assim, para ser um jogador de um nível do Grêmio, de um time do tamanho do Grêmio, se ele for jogar de 9, ele precisa ter mais físico. Se ele for jogar pelas pontas, ele precisa ter mais velocidade. Enquanto ele não tiver nenhum dos dois, eu não aproveitaria o André. Ele é um cara que é bom tecnicamente, é um cara que tem a noção do espaço. Então, por exemplo, que nem eu falei, aquele lance que o Alisson toca, ele faz um corta-luz perfeito pro Cristaldo chegar finalizando no cantinho. Foi muito inteligente. Muito centroavante ali ia ser fominha, pegar e tentar finalizar, e provavelmente ia sair prensado no zagueiro. Ele foi inteligentíssimo ali. Só que aí quando tem um cruzamento perfeito do Aravena, ele dentro da pequena área praticamente cabeceia para fora. Se é o Verratti ali, é gol. Se é o Verratti do Vasco, a especialidade dele é a bola aérea, é gol.
Fora que já nos minutos finais, cara, completamente desnecessário. Ele caça ali uma confusão com o Rodrigo San. E um lance que ele tá errado, ele faz uma falta dura ali. Tudo bem, eu não vou falar que tá errado fazer a falta ali, tem que fazer, matar a jogada mesmo. E o Rodrigo San chega cobrando ele. Cara, o que tu quer cobrar com o cara de volta? Você já ganhou o jogo, meu amigo. Só ignora, cara. O cara tá de cabeça quente porque perdeu. Você ganhou, não tem por que entrar nessa confusão e depois ainda saiu reclamando com o cara. Então acho que deixou de aproveitar um pouquinho a vitória, valorizar um pouquinho o trabalho do time pra caçar uma certa confusão com o Rodrigo San, que poderia ter tido mais cabeça naquele momento. Mas enfim, sobre o André, é um cara que é bom tecnicamente, só que se fosse o camisa 9 do Grêmio, independente reserva, reserva imediato, terceiro reserva, tanto faz, tem que ter mais físico, que hoje ele não tem. Então é que se for colocar lançamento para ele disputar, ele vai perder todos praticamente, porque ele não tem físico, ele vai ser engolido, né? E é curioso, porque o Arezzo tá atrás na fila do André, né? Nesse momento parece que é isso, porque não era um jogo pro André, o Grêmio ia ter menos a bola. O ideal seria colocar um centroavante que brigasse mais fisicamente, e esse cara, o Arezzo, poderia ser o Arezzo, né? Que ele é melhor fisicamente do que o André. Só mostra o tanto de créditos que o Arezzo vem perdendo, que nem eu já venho comentando aqui no canal, porque falta comprometimento, displicência, porque o cara é bom. Se ele jogar o que ele sabe, ele podia inclusive brigar por titularidade, mas não é o que acontece. Só que, de novo, eu acho que ou o Arezzo ou principalmente o Jardiel poderia ter entrado no lugar do André. Eu acho que não quis colocar o Jardiel porque seria só o segundo jogo dele no comando do Mano, e não quis colocar o Arezzo porque é um momento ruim. Foi com o André. Enfim, o Grêmio ganhou, é o que interessa. E no lado do Juventude agora, destaques aqui, começando pelo gol Marcão. Cara, que nem eu falei, o Marcão fez um pênalti muito besta, mas se não fosse ele, o Grêmio tinha feito mais gols. Que nem eu falei, a defesa em um cabeceio quase que na pequena área do Gustavo Martins, cabeceio perfeito, com a bola pingando ele defende. Chance do Cristaldo quase que cara a cara. No segundo tempo, defesa em chute do Alisson de fora da área, defesa em chute do Cristaldo, quase que cobrando um pênalti. Então o Marcão foi muito bem. Nesse momento que acabou de terminar o primeiro tempo para Cruzeiro e Palmeiras, 2-0 Cruzeiro. Cruzeiro tá num momento espetacular com o Leonardo Jardim no Brasileirão. O Caio Jorge tá jogando demais. O Gabigol tá no banco e não é porque ele tá mal, é porque de fato o Caio Jorge tá metendo gol a rodo. Se o Caio Jorge continuar assim, talvez numa próxima convocação ele possa ser convocado. Ainda mais porque camisa 9 na seleção brasileira ainda é uma posição carente, né? Enfim, né? E 2 gols em questão de 3 minutos do Cruzeiro, logo no início do jogo. 5 minutos de partida já tava 2-0. Enfim, mas sobre o Marcão, ele vacilou nesse pênalti completamente desnecessário, mas depois foi bem no jogo. Só que acaba que mudou o contexto do jogo esse pênalti dele. Vacilou nesse quesito. Os laterais do Juventude foram mal. O Everton com erros de passe, defensivamente não foi bem. E o Alan Ruschel defensivamente também não foi bem. O Alisson fez o que quis por esse lado. A dupla de zaga, o Rodrigo San é bom zagueiro. E o Marcos Paulo eu gostei bastante. Ele deve ser um zagueiro jovem ainda. E é bom zagueiro. O Juventude que já surgiu nessa temporada. O Abner, que é muito bom zagueiro também. E agora surge de novo o Marcos Paulo. Esse time do Juventude, se for assim até o final do Brasileirão, com esse futebol, provavelmente vai ser rebaixado. Mas já vem surgindo um ou outro jogador importante para talvez uma venda futura. Como é o Abner, que o próprio Botafogo já queria contratar agora. Falando em Botafogo, o Cuiabano já vai ser vendido por milhões e milhões para o Nottingham Forest. Foi um cara mal aproveitado pelo Grêmio, né? O Cuiabano. Que sempre foi bom, o problema sempre foi a parte física, né? Enfim, acaba que no Botafogo essa parte física ele encontrou e jogando bola ele é um absurdo, é muito forte, ele é uma potência física, né? E tá jogando demais. Do jeito que ele tá jogando, daqui a pouco vai parar na seleção brasileira também. E a tendência é que vai essa barca toda do Botafogo. Igor Jesus, o Jair, que é zagueiro, que acabou de chegar do Santos, já vai ser revendido mais caro. E o Cuiabano, né, que era do Grêmio também. O Botafogo vai fazer papo de uns 250, 300 milhões de reais só com esses três. Porque só o Igor Jesus é mais de 100 milhões. O Jair, o próprio Botafogo pagou coisa de 80, não vai vender por menos de 100 agora também. E o Cuiabano não vai ser menos de 50 milhões também não. Então o Botafogo vai fazer uma grana absurda. Enfim. Mas sobre o Marcos Paulo, é bom zagueiro, tá bom? É pra se ficar de olho nele.
O meio de campo para mim é o grande erro do Juventude, que nem eu comentei, não ter nenhum segundo volante. O Mandaka pode ser que futuramente venha a desempenhar bem nessa função, mas ele não está adaptado ainda. Ele normalmente joga como esse meia central. Não que ele tenha a qualidade do passe do Nenê ou do próprio Jean Carlos, que entrou depois, mas ele é um cara de intensidade, né? Talvez por isso o Tencate tenha utilizado ele mais recuado. Só que aí na parte defensiva o Juventude perdeu muito, né? Tanto é que o Alisson, o Christian Oliveira, o Barrett White, o Cristaldo, o Vila Sante, quando chegava à frente, criaram muito. Esse 2-0 ficou barato. O Grêmio produziu para fazer 3, 4, 5-0. E é raro a gente falar disso de um Grêmio do Mano Menezes. Mas é o segundo jogo seguido. Só que a gente nem conta muito o Luquem, porque já era uma equipe fraca, era um Grêmio na arena e uma equipe que ainda jogou com 1 a menos. No final, 2 a menos ainda. Aqui sim, 11 contra 11, o Grêmio conseguiu criar muito. Enfim, o Kaique de primeiro volante estava sendo especulado no Grêmio. Eu espero que o Grêmio não contrate. Não é que ele seja ruim, mas se ele vier pro Grêmio ele não vai ser titular. Cara, o que ele faz o Camilo pode fazer. O Dodge faz bem também. Então não faria sentido contratar ele e também não teria que pagar. É um custo que não precisaria. Valeria mais a pena não ter vendido o Kaique do Grêmio pro Dallas, né? O Kaique com K, que foi pro Dallas, e aproveitar ele do que você negociar ele e trazer o Kaique do Juventude. Então, se você negociou o Kaique pro Dallas, não faria sentido você trazer o Kaique do Juventude agora. Enfim, no Dallas também que tá o Léo Chu. Então o Léo Chu e o Kaique estão juntos. O Léo Chu saiu do Seattle Sounders, né? Seattle Sounders, que tá no grupo do Botafogo também, no Mundial, e foi pro Dallas. Enfim, o Mandaka é discreto. O Nenê, aqui eu acho que é um erro também. O Nenê hoje, já com mais de 40 anos, cara, o Nenê você coloca faltando 20 minutos para ter um cara com uma bola parada muito boa. Você começar com o Nenê, você perde muito em intensidade. E aí não é nenhuma crítica ao Nenê, mas é uma questão física. Porra, mais de 40 anos, não é mais a mesma coisa. Então eu iria com o Jean Carlos, que entrou depois, e depois coloca o Nenê. Pelo menos é essa forma que eu enxergo. Mais à frente o Batalha. O Batalha só foi crescer nos últimos 15 minutos. É bom jogador, é forte fisicamente, tem uma finalização boa. Mas ele demorou para entrar no jogo. Tanto é que depois que ele entrou ele deu perigo. Mas grande parte do jogo ele foi mal. O Giovani também muito discreto, não criou quase nada. E o Bill ali é o Gabriel Tagliari. Também não foi bem. Entraram o Gilberto, teve poucas oportunidades. O Babi também não teve muitas chances. Quando entrou os dois juntos para ter 2 centroavantes lá na frente. Inclusive, para mim, o Gilberto e o Matheus Babi são melhores que o Gabriel Tagliari. Mas o Tagliari é mais pronto há mais tempo nesse time do Juventude. O Gilberto é porque vem sofrendo com lesões, né? E o Babi chegou por agora, vindo do Peñarol, tava no Peñarol. Entrou o Jean Carlos no meio de campo. O Jean Carlos para mim tinha que ser titular, que nem eu falei. Entrou o Daniel Peixoto, não sei quem é. E entrou o Enio, que mudou o jogo. O Enio entrando pela ponta esquerda no lugar do Giovani. Deu muito trabalho ali pro Gustavo, pro Alisson. Mas o Gustavo foi bem, é porque de fato entrou um cara do X1. E aí um cara que dá mais trabalho do que o Giovani, que é praticamente um meia mais de criação, só que vindo da esquerda pro meio. O Enio não. O Enio é o cara que pega a bola e vai pro drible. O que é o Christian Oliveira pra gente é o Enio pro Juventude, né? E ele chegou a ser especulado no Grêmio, no Atlético Mineiro. Eu não acho que seja um acerto trazer ele, não. Vale mais a pena dar uma oportunidade para algum moleque da base, como é o caso do Alisson, do que trazer um cara que já deve ter ali os seus 25, 26 anos, que não é ruim, mas não tem futebol pro Grêmio. Tá. Estatísticas agora. 14 chutes do Juventude sendo 5 a gol. 18 do Grêmio sendo 9 a gol. Não me lembro da última vez que o Grêmio teve 18 finalizações em um jogo de nível equilibrado. Não me lembro. Normalmente o Grêmio não passa nem de 10 chutes direito com o Mano Menezes. Já com Quinteiros na reta final não vinha finalizando tanto. Enfim, isso daí é muito positivo. 9 chutes a gol. Então assim, o Grêmio fez 2 gols e teve 7 defesas ainda do Marcão. É o que eu falei, o Marcão falhou fazendo o pênalti, mas depois ele foi fundamental. Se não fosse o Marcão, o Grêmio tinha feito 3, 4, 5 gols. Então assim, foi uma pontaria de 50% do Grêmio, a cada 2 chutes 1 ia a gol. Fora que teve uma bola na trave, que aí não conta como chute a gol. Então o Grêmio produziu muito, tá? Foi o melhor jogo do Grêmio em nível alto na temporada.
Então, isso é muito bom, mostra a evolução do Grêmio. E eu acho que, de novo, passa muito pela utilização de mais um zagueiro, no caso, o Gustavo Martins. Posse de bola, o Grêmio teve menos, né? 56% do Juventude, 44% do Grêmio. Muito já pelo segundo tempo, que aí o Juventude jogando em casa, perdendo por 2-0, vai ter mais a bola, não tem como. Passes 406 a 326, faltas 11 do Juventude tendo 2 amarelos, 15 do Grêmio tendo 2 amarelos, escanteios 5 do Juventude, 7 do Grêmio. O que isso mostra? Mesmo com o Juventude tendo mais a bola, tendo esse abafo no segundo tempo, o Grêmio teve mais profundidade. E o Grêmio não teve nenhum impedimento, tá vendo? E o Juventude 4. Então mostrando que o Grêmio sabia o que estava fazendo, né? O segundo tempo ficou baseado praticamente em contra-ataque. E mesmo assim, em nenhum momento estava precipitado na posição dos jogadores, né? Então com esse resultado a gente fica na 11ª colocação com 15 pontos. E aí o que eu comentei aqui no canal já faz um tempinho? Não era para se criar drama, mesmo naquele momento que a gente estava com resultados ruins, em relação a rebaixamento, em relação a estar no Z4, porque é início de campeonato. Eu comentei aqui, ganhando 2 jogos, você vai lá para a parte de cima da tabela. Foi o que aconteceu, o Grêmio já está aqui em 11º. Se ganha mais um, a gente iria para 18. Eu já estou aqui falando de quase um G5. Lógico, equipes aqui ainda vão jogar, né? Mas a gente tem que olhar para o nosso umbigo, para a nossa pontuação. E a questão principal ali, que a gente tinha que ficar receoso, era o futebol do Grêmio, que era um futebol fraco. Finalmente parece que está dando uma melhorada. A gente venceu o último jogo, mas não melhorou nada no futebol. Olhando para o Brasileirão, né, contra o Bahia. Contra o Luquenho já teve algo interessante, como o Pavão de ala direita, o Martins entrando no time. E agora mais uma notícia muito boa, que é o Alisson arrebentando com o jogo. Hoje ele é titular do Grêmio. Independente do Amuso estar inteiro fisicamente, de talvez querer voltar com 3 zagueiros e ainda 2 laterais de origem. Independente, o Alisson Edwards hoje é titular do Grêmio, porque ele é essa dose de vitalidade, de ter um cara que tá acostumado com o clube, tá há mais tempo no clube, surgiu no clube, é habilidoso, é rápido, é esforçado e tá agregando muito pro Grêmio. Sobre o Juventude aqui, ó, 8 pontos, vice-lanterna, e que nem eu falei, é porque o Santos tá bem abaixo. O Neymar, essa volta dele é catastrófica até o momento. O Sport se embananou todo no início de campeonato, isso porque foi roubado no início contra o Palmeiras, em plena Ilha do Retiro. Aquele jogo acho que quebrou muito do emocional do Sport, e é um Sport que era muito bem treinado pelo Pepa desde o ano passado, só que o início foi tão ruim no Brasileirão que não deu para segurar o Pepa. E olha que o Sport sempre esteve pior que o Grêmio, só que lógico, a pressão pro Sport e pro Grêmio é diferente, pro Grêmio é muito superior, pelo tamanho dos clubes. Não que o Sport seja pequeno, mas o Grêmio é maior, né? Convenhamos. Acho que até o torcedor do Sport vai concordar. E aí o Pepa ficou até mais tempo do que o Quinteiros, mesmo estando com uma pontuação pior. Só que de fato o futebol do Sport não engrenava. O futebol era bom, né? Só que os resultados não vinham, né? Enfim, a gota d'água foi quando foi bem contra o Fluminense no Maracanã e tomou um gol no último lance, praticamente. Aí não tem quem aguente, o resultado é predominante. Mas a situação do Santos é lastimável, né? Porque não é um time ruim, cara. Tem bons jogadores. Só que não engrena, né? Não engrena. Enfim, no geral, eu acho que é isso, tá? Craque do jogo pra fechar, então, pra mim é o Gustavo Martins. Se não fosse ele, seria o Alisson. Os dois, esse lado direito do Grêmio espetacular. No segundo tempo deu uma dificultada maior com o Enio indo pro X1, pra cima do Martins. Mas no geral, o Martins espetacular, jogou demais. O Alisson também, do meio pra frente o melhor foi o Alisson, do meio pra trás o melhor foi o Martins. Méritos pro Mano Menezes, que teve coragem de colocar o Alisson e o Martins de titulares. Os dois que não tem nem 23 anos cada um. O Alisson não tem nem 20. Então, parabéns pelo Mano, pra coragem, e parabéns, logicamente, pros jogadores e pro time no geral. Quando o Grêmio joga mal, a gente tem que criticar. Quando joga bem, a gente também tem que elogiar, tá? Então, tá todo mundo aí de parabéns. Feliz demais com essa vitória. Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra analisar aí essa vitória do Grêmio. Vitória importantíssima, dá pra dar uma certa entusiasmada, embalar 2 vitórias seguidas no Brasileirão, 3 vitórias seguidas, porque não contando junto com a vitória contra o Luquenho. De fato, finalmente o Grêmio jogou bem.
A gente vinha tendo resultados, né, recentemente até, principalmente ele contra o Bahia, já dando para contar um resultado em um jogo de um nível mais difícil. Mas finalmente ganhou jogando bem, venceu e convenceu. Finalmente esse dia chegou e a gente tem que desfrutar disso, porque vinha sendo muito raro. Esse foi o primeiro jogo no comando do Mano Menezes que o Grêmio jogou bem e venceu. E desde a época do Quinteiros também fazia tempo que não vencia e convenceu. Acho que no Brasileirão não teve nenhuma vitória que venceu e convenceu. Então dá pra dizer que só na 11ª rodada do Brasileirão o Grêmio finalmente fez um jogo bom que terminou em vitória. Teve algumas vitórias, mas não tinha tido um desempenho tão bom quanto teve agora. Então finalmente esse desempenho chegou, tá todo mundo de parabéns. E é cada vez mais melhorar para o Grêmio se tornar cada vez mais uma equipe mais competitiva e olhar para a parte de cima da tabela. O Grêmio é muito grande para se contentar em não ser rebaixado, que é o que, por exemplo, o Santos está passando, só que a gente não tem que pensar em se comparar com o Santos. A gente tem que pensar em se comparar com quem está lá em cima. Hoje vale mais a pena você se comparar com o Bragantino do que com o Santos. Essa é a realidade do futebol brasileiro atual. Então, enfim, feliz demais pela atuação do Grêmio. Os principais destaques, Gustavo Martins e Alisson Edwards, jogaram demais, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!